Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Basílica de São Pedro, no Vaticano, a missa presidida pelo Papa Francisco nesse Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana José. Um bom domingo a todos vocês. Santo Padre entra pelo lado lateral da Basílica. Teremos o primeiro momento diante do altar da confissão. E depois a celebração no altar da cátedra. Como vai Jerusalém acolher o seu Messias? A entrada messiânica de Jesus em Jerusalém. Embora tenha sempre evitado as tentativas populares de o fazerem rei, Jesus escolheu um momento e preparou os pormenores da sua entrada messiânica na cidade de Davi, seu pai. E aclamado como filho de Davi e como aquele que traz a salvação. Hosana quer dizer então salva, dá salvação. Ora, o Rei da Glória entra na sua cidade, montado num jumento. Não conquista a filha de Sião, figura da sua igreja, nem pela astúcia, nem pela violência, mas pela humildade. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. La pace sia con voi. O amor de Cristo nos uniu. Fratelli e sorelle. Meus irmãos e irmãs, desde o início da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a Igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, a sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória dessa entrada, sigamos os passos de nosso Salvador para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também da sua ressurreição e da sua vida. Possiamo aver parte alla resurrezione e alla vita eterna. Preghiamo. Oremos. Dio onipotente ed eterno, benedici. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai esses ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo, nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Por Cristo, nosso Senhor. Santo Padre, abençoa agora os ramos com água benta e teremos a leitura do Evangelho segundo João. A presença de alguns fiéis dentro da Basílica. Recordamos, nesse período da pandemia, não temos a belíssima celebração que sempre se realiza na grande praça, mas a intensidade do momento hoje é vivida dentro da Basílica Vaticana. A leitura do Evangelho na sequência. O triunfo tem por causa a ressurreição de Lázaro. João coloca todos os acontecimentos
num contexto de verdadeira glorificação. Com Mateus, as diferenças na citação de Zacarias, mas também dá a entender que a glorificação só atingirá a sua plena realidade depois da ressurreição de Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 2, versículos de 12 a 16. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. Bendito o que vem em nome do Senhor. É a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. In quel tempo la grande folla che era venuta per la festa. Naquele tempo, a grande multidão que tinha subido para a festa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Apanharam ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Jesus tinha encontrado um jumentinho e estava sentado nele, como está na Escritura. Não temas, filha de Sião. Eis que o teu rei vem montado num jumentinho. Naquele momento, os discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram que isso estava escrito a seu respeito e que eles o realizaram. Parola del Signore. Graças a Deus. Canto da antífona e o Salmo 23. Filhos dos hebreus com ramos de oliveira correram ao encontro do Cristo que chegava. Cantavam e aclamavam: Hosana nas alturas. A entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino que o rei Messias vai realizar pela Páscoa da sua morte e da sua ressurreição.
É com a sua celebração, nesse domingo de Ramos, que a liturgia da Igreja dá início à Semana Santa. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente o coração? Quem não dirige sua mente para o crime, nem jura falso, para o dano de seu próximo. Papa Francisco incensa o altar do sacrifício enquanto se canta o Salmo 23. Filhos dos hebreus com ramos de oliveira correram ao encontro do Cristo que chegava, cantavam e aclamavam: Hosana nas alturas. Preghiamo. Oremos. Dio onipotente ed eterno, que hai dato come Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Senhor se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Passamos agora para a liturgia da palavra. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos 4 a 7. Não desviei meu rosto das bofetadas e cusparadas. Sei que não serei humilhado. O Senhor, Deus, deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos. Não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas.
Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Como resposta a esta primeira leitura, o Salmo responsorial, número 21. Meu Deus, por que me abandonastes? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonastes? Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu não posso contar todos os meus ossos. Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto. Eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Passamos à segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Humilhou-se a si mesmo, por isso Deus o exaltou acima de tudo. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens.
encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Teremos agora a aclamação ao Evangelho. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Coral da Capela Sistina, o maestro brasileiro Marcos Pavan. Teremos agora a leitura da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Capítulo 15, versículos de 1 a 39. Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Marco. Al mattino i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusam. Mas Jesus
não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que lhes pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás. Mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele, e dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário.
Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo da sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstruís em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: a outros salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebedeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, todos se ajoelham para um momento de pausa. É a morte de Jesus. Jesus deu um forte grito e expirou.
Il velo del tempio si squarciò in due. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. Quando o oficial do exército que estava bem em frente dele viu como Jesus havia expirado, disse: na verdade, este homem era filho de Deus. Parola del Signore. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois da leitura da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, teremos agora a homilia do Papa Francisco na Santa Missa deste Domingo de Ramos. Estamos transmitindo ao vivo da Basílica Vaticana, do altar da Cátedra. Santa Missa presidida pelo Papa Francisco. Ogni anno questa liturgia suscita em noi. Todos os anos esta liturgia cria em nós uma atitude de espanto, de surpresa. Passamos da alegria de acolher Jesus, que entra em Jerusalém, à tristeza de o ver condenado à morte e crucificado. É uma atitude interior que nos acompanhará ao longo da Semana Santa. Abramo-nos, pois, a esta surpresa. Jesus começa logo por nos surpreender. O seu povo acolhe-o solenemente, mas ele entra em Jerusalém num jumentinho. Pela Páscoa, o seu povo espera o poderoso libertador, mas Jesus vem cumprir a Páscoa com o seu sacrifício. O seu povo espera celebrar a vitória sobre os romanos com a espada, mas Jesus vem celebrar a vitória de Deus com a cruz. O que se passou com aquele povo que em poucos dias passou dos hosanas a Jesus ao grito crucifica-o? O que aconteceu? Aquelas pessoas seguiam mais uma imagem de Messias do que o Messias. Seguiam uma imagem e não o Messias. Admiravam Jesus, mas não estavam prontas para se deixar surpreender por ele. A surpresa é diferente da admiração. A admiração pode ser mundana, porque busca os próprios gostos e anseios. A surpresa, ao contrário, permanece aberto ao outro, à sua novidade. Também hoje, há muitos que admiram Jesus. Falou bem, amou e perdoou. O seu exemplo mudou a história. Assim, admiram-no, mas a vida deles não muda. Porque não basta admirar Jesus, é preciso segui-lo no seu caminho, deixar-se interpelar por ele, passar da admiração à surpresa. E qual é o aspecto do Senhor e da sua Páscoa que mais nos surpreende? O fato de ele chegar à glória pelo caminho da humilhação. Triunfa acolhendo a dor e a morte, que nós, súcubes à admiração e ao sucesso, evitaríamos. Ao contrário de São Paulo, Jesus despojou-se, humilhou-se.
Isto surpreende. Ver o Onipotente reduzido a nada. Vê-lo, a Ele, palavra que sabe tudo, ensinar-nos em silêncio na cátedra da cruz. Ver o Rei dos Reis que, por trono, tem um patíbulo. Ver o Deus do universo despojado de tudo. Vê-lo coroado de espinhos em vez de glória. Vê-lo, a Ele, bondade em pessoa, ser insultado e vexado. Por que toda essa humilhação? Por que permitiste, Senhor, que vos fizessem tudo aquilo? Essa pergunta nos surpreende. Fê-lo por nós, para tocar até ao fundo a nossa realidade humana, para atravessar toda a nossa existência, todo o nosso mal, para se aproximar de nós e não nos deixar sozinhos no sofrimento e na morte, para nos recuperar, para nos salvar. Jesus sobe à cruz para descer ao nosso sofrimento. Prova os nossos piores estados de ânimo, o falimento, a rejeição geral, a traição do amigo e até o abandono de Deus. Experimenta na sua carne as nossas contradições mais dilacerantes, e assim as redime e transforma. O seu amor aproxima-se das nossas fragilidades, chega até onde mais nos envergonhamos. Agora sabemos que não estamos sozinhos. Deus está conosco em cada ferida, em cada susto. Nenhum mal, nenhum pecado tem a última palavra. Deus vence, mas a palma da vitória passa pelo madeiro da cruz. Por isso, os ramos e a cruz estão juntos. Peçamos a graça do assombro. A vida cristã sem surpresa torna-se cinzenta. Como se pode testemunhar a alegria de ter encontrado Jesus, se não nos deixamos surpreender cada dia pelo seu amor espantoso, que nos perdoa e faz recomeçar? Se a fé perde o assombro, torna-se surda. Já não sente a maravilha da graça. Deixa de sentir o gosto do pão da vida e da palavra. Fica sem perceber a beleza dos irmãos e o dom da criação. Não há outra vida que refugiar-se nei legalismi, nei clericalismi. Uma outra vida de refugiar-se no legalismo, tudo isso que Jesus condena no capítulo 23 de Mateus. Nesta Semana Santa, vamos olhar para a cruz, a fim de recebermos a graça do assombro. São Francisco de Assis, ao contemplar o crucificado, maravilha-se com os seus frades por não chorarem. E nós conseguimos ainda deixar-nos comover pelo amor de Deus? Por que é que já não sabemos surpreender-nos à vista dele? Talvez porque a nossa fé foi corroída pelo hábito. Talvez porque ficamos fechados nas lamúrias e deixamos-nos paralisar pelos nossos dissabores. Talvez porque perdemos a confiança em tudo, chegando ao ponto de nos considerarmos malfeitos. Mas por trás desses talvez, encontra-se o fato de não estarmos abertos
ao dom do che è Espírito, colui que é che ci dà aquele la grazia dello stupore. que nos dá a graça do assombro. Ripartiamo dallo stupore. Guardiamo il crocifisso e diciamo: Recomecemos do Signore, espanto. Olhemos o crucificado e quanto digamos-lhe: sono prezioso per te. Senhor, quanto me amais, Lasciamoci stupire como da sou Gesù, precioso aos vossos tornare a olhos. vivere. Deixemos-nos surpreender por Jesus para voltar a viver, Non sta nella porque a bene, grandeza da vida não está na riqueza nem no sucesso, ma nello scoprirsi mas na amati. descoberta de que somos amados, Scoprirsi amati. descobrir-se amados. E la grandezza della vita è proprio nella E a grandeza bellezza da vida dell'amore. está na grandeza do amor. Nel crocifisso vediamo Dio umiliato. No crucificado vemos Deus humilhado. Ridotto a uno O Onipotente é stato. reduzido a um Con la descartado. grazia dello stupore E com a graça do assombro, capiamo che accogliendo chi è compreendemos que, scartato, acolhendo quem é descartado, aproximando-nos de quem é humilhado pela vida, amamos Jesus, perché lui è negli ultimi, porque Ele está nos últimos, coloro che la daqueles nostra que a nossa cultura cultura condanna. farisaica condena, nos rejeitados. Oggi, subito dopo la morte di Gesù, O Evangelho de hoje, imediatamente depois da morte de Jesus, mostra-nos o ícone mais belo da la surpresa. scena del centurione, É a cena do centurião, avendolo visto spirare in que quel ao modo, vê-lo disse: expirar daquela maneira, "Davvero, disse: quest'uomo è verdadeiramente este homem era filho de Deus. si è lasciato stupire dalla morte." Deixou-se maravilhar. In che modo aveva visto morire Gesù? E de que maneira vira Jesus L'ha morrer? visto morire amando. Viu-o morrer Questo lo stupì. amando. Soffriva. Isso Era causou stremato, ma estupor. continuava ad Sofria, amare. estava exalto, mas continuava a amar. Ecco lo stupore davanti a Dio, il quale sa Eis riempire aqui a d'amore surpresa anche diante de il Deus que mondo. sabe encher de amor o Questo próprio morrer. amore gratuito, inaudito, il Nesse amor centurione, gratuito e un inaudito, o centurião, trova Dio, um pagão, encontra Deus. davvero era figlio di Dio. Verdadeiramente era La filho sua de Deus. frase suggella la passione. A sua frase Tanti prima di lui nel Vangelo, cancela a ammirando paixão. Gesù per i Muitos suoi antes miracoli, dele no Evangelho, admirando non avevano Jesus riconosciuto pelos seus figlio di milagres Dio. e prodígios, Ma Cristo stesso reconheceram-no lo como aveva messi a tacere, Filho de Deus. perché Mas c'era o il próprio rischio di Cristo fermarsi mandava-os calar, all'ammirazione porque havia o mondana, risco de se all'idea deterem di un na Dio admiração da adorare mundana, e temere, na ideia de um in quanto Deus potente que e se terribile. devia adorar e temer, enquanto poderoso e terrível. Sotto la croce Agora non já si não há può più tal risco. fraintendere. Ao pé da cruz, Dio si já não é è possível svelato equivocar-se. e regna Deus solo revelou-se e con la reina forza só disarmata com a força desarmada disarmante e dell'amore. desarmante do amor. Fratelli e sorelle, Irmãos e oggi irmãs, hoje, Dio stupisce ancora Deus ainda la nostra surpreende a mente, nossa il mente nostro cuore. e o nosso coração. Lasciamo che questo stupore Deixemos ci pervada. que nos emprenhe esse Guardiamo il assombro. crocifisso e diciamo Olhemos che para o noi, crucificado e digamos tu sei também davvero nós: figlio di Dio, vós sois tu sei il verdadeiramente mio Dio. Filho de Deus. Vós sois o meu Deus. Com essa invocação final, Papa Francisco conclui a sua homilia, recordando que o Evangelho de hoje, depois da morte de Jesus, nos mostra o ícone mais belo da surpresa. O Papa recorda então a cena do centurião, que ao vê-lo expirar daquela maneira, disse: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. E de que maneira o centurião vira Jesus morrer? Viu morrer
amando. Sofria, estava exausto, mas continuava a amar. Eis aqui a surpresa diante de Deus que sabe encher de amor o próprio morrer. Nesse amor gratuito e inaudito, o centurião, um pagão, encontra Deus. Verdadeiramente era filho de Deus. Sua frase encerra a paixão. E hoje Deus ainda surpreende a nossa mente e o nosso coração. Deixemo-nos que nos emprenhe este assombro e olhemos para o crucificado e digamos também nós: vós sois verdadeiramente Filho de Deus. E a nossa profissão de fé: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo, para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir.
oração dos fiéis. Introduz o Santo Padre como verdadeiros discípulos, sigamos Cristo, humilde Rei de glória, que entra em Jerusalém para realizar na cruz a sua missão redentora. Unidos ao nosso Salvador, invoquemos Deus Pai misericordioso, princípio e fonte de toda a bênção. Nós te pedimos, ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, celebrando com viva fé o grande mistério da paixão e morte de Cristo, olhe com coração materno a cruz de tantos seus filhos e doe a eles conforto e alívio. Nós te pedimos, ouvi-nos, Senhor. Por todos os batizados, a celebração da Semana Santa torne mais intenso o seguimento de Cristo, que com filial abandono caminha em direção da cruz. Por todos aqueles que sofrem, unidos à paixão de Cristo e consolados pelo amor fraterno, redescubram a força regeneradora da fé. Pelos jovens, apoiados pelo testemunho e pela intercessão dos santos, sejam autênticos discípulos de Jesus e façam, sem medo, escolhas generosas. Por todos nós aqui reunidos, busquemos na Eucaristia a força para sermos em família e na sociedade instrumentos de paz. Ouça, ó Pai, a oração de teu povo, que caminha com o teu Filho em direção do Calvário. Faz que, depois de tê-lo aclamado no dia da exultação, o sigamos com amor na hora escura e vivificante da cruz. Ele que vive e reina nos séculos dos séculos. Amém. E passamos agora para a liturgia eucarística. O canto do ofertório. Ó vós homines,
Agora já não há tal risco. Ao pé da cruz, já não é possível equivocar-se. Deus revelou-se e reina só com a força desarmada e desarmante do amor. Verdadeiramente era Filho de Deus. Hoje, Deus ainda surpreende a nossa mente e o nosso coração. Liturgia eucarística. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oração sobre as oferendas. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo, nosso Senhor. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Prefácio Nostro dovere e fonte di salvezza. da paixão do Senhor. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Inocente Jesus, que sofrer pelos pecadores, Santíssimo, que ser condenado à morte pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Veramente santo sei tu, ó Padre. Oração Eucaristia número 3. Na verdade, vós sois santos, ó Deus do Universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete
e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Adoremos o corpo de Cristo. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Adoremos o sangue de Cristo. Mistero della fede. Mistero della fede. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja e reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Cardeal Rei, que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o nosso Papa Francisco, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo conquistastes. Atendei as preces da vossa família que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Tutti i tuoi figli ovunque dispersi, accogli nel tuo regno. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem
e toda graça. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Passamos para o rito da comunhão. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. Que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Santo Padre, comunga as duas espécies, temos a antífona da comunhão. Deus, Deus meu, por que me abandonastes?
da Santa Missa, o Santo Padre estará rezando, como hoje é domingo, a oração mariana do Ângelus. A Igreja Católica dá início, neste domingo, à Semana Santa, que se estende até o próximo domingo, dia 4 de abril, nosso domingo da Páscoa. A Semana Santa é o momento central da liturgia católica romana e é a semana mais importante do ano litúrgico, quando se celebram, de modo especial, os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo. E esse ano, novamente, vamos viver esses momentos de forma diferente, por causa das exigências sanitárias impostas diante do avanço da pandemia da Covid-19. Em muitas regiões, também no Brasil, celebrações serão mais simples, presença limitada ou até mesmo sem a presença física dos fiéis nas igrejas. O Domingo de Ramos abre, por excelência, a Semana Santa, pois celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, poucos dias antes de sofrer a paixão, a morte e depois ressuscitar. Esse domingo é chamado assim porque o povo cortou ramos de árvores, folhas de palmeiras para cobrir o chão por onde passaria Jesus montado no jumento. E como vai Jerusalém acolher o seu Messias? Embora tenha sempre evitado as tentativas populares de o fazerem rei, Jesus escolheu um momento e preparou os pormenores da sua entrada messiânica na cidade de Davi, seu pai. É aclamado como filho de Davi e como aquele que traz a salvação. E Hosana quer dizer, então salva, dá a salvação. Agora o Rei da Glória entra na sua cidade, montado num jumento. Não conquista a filha de Sião, figura da sua igreja, nem pela astúcia, nem pela violência, mas pela humildade que dá testemunho da verdade. Por isso é que, naquele dia, os súditos do seu reino são as crianças e os pobres de Deus que o aclamam, tal como os anjos o tinham anunciado aos pastores. A aclamação deles, bendito que vem em nome do Senhor, é retomada também na nossa liturgia quando nós cantamos o Santo, para abrir o memorial da Páscoa do Senhor. A entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino que o Rei Messias vai realizar pela Páscoa da sua morte e ressurreição.
conclusão da celebração eucarística, nós estaremos rezando com o Santo Padre a oração mariana do Ângelus. O Santo Padre deve dirigir também mais algumas palavras na conclusão desta celebração. Recordando que todos os anos, o Papa na sua homilia recordava, todos os anos essa liturgia cria em nós uma atitude de espanto e de surpresa. Por quê? Porque nós passamos da alegria de acolher Jesus que entra em Jerusalém à tristeza de o ver condenado à morte e crucificado. É uma atitude interior que nos acompanhará ao longo desta Semana Santa. Por isso, o convite do Santo Padre. Vamos nos abrir a essa surpresa. Jesus começa logo por nos surpreender. O seu povo acolhe solenemente, mas ele entra em Jerusalém num jumentinho, pela Páscoa. O seu povo espera o poderoso libertador, mas Jesus vem cumprir a Páscoa com o seu sacrifício. O seu povo espera celebrar a vitória sobre os romanos, com a espada. Mas Jesus vem celebrar a vitória de Deus com a cruz. O que se passou com aquele povo? Perguntou o Papa, que em poucos dias passou dos hosanas a Jesus ao grito de crucifica-o. Aquelas pessoas seguiam mais uma imagem de Messias do que o Messias. Admiravam Jesus, mas não estavam prontas para se deixar surpreender por ele. A oração após a comunhão, oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos, pela sua ressurreição, alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Passamos agora para o rito de conclusão, precedido então da locução do Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, siamo entrati nella settimana santa. entramos na Semana Santa. Per la seconda volta la viviamo Pela segunda vez a vivemos no contexto da pandemia. L'anno scorso eravamo più, No ano passado estávamos mais chocados. quest'anno siamo più provati. Esse ano estamos mais La crisi provados. economica è diventata E a pesante. crise econômica se tornou grave. In questa situazione storica e sociale Nessa situação histórica e social, cosa fa? o que Deus faz? Prende la croce. Pega a Gesù cruz. prende la croce. Jesus toma sua cruz, sua ausência, assume o peso do mal que tal realidade implica. O mal físico, psicológico e, sobretudo, espiritual. Porque o maligno se aproveita das crises para semear desconfiança, desespero e discórdia. E noi che cosa dobbiamo fare? E nós, o que devemos fazer? Ce lo mostra la Vergine Maria, Nos la mostra a madre Virgem di Maria, a mãe de Gesù, che è Jesus, la sua prima discepola. que é também a sua primeira Lei ha discípula. seguito il suo figlio. Ela seguiu seu Ha filho, preso su di sé la propria parte di tomou sobre si a sua própria parcela de sofrimento, de escuridão, de abatimento, e percorreu o caminho da paixão, mantendo a lâmpada da fé acesa em seu coração. Com a graça de Deus, também nós podemos fazer este caminho. E ao longo da via sacra diária, encontramos os rostos de tantos irmãos e irmãs em dificuldade. Não passemos adiante. Deixemos que o coração seja movido à compaixão e nos aproximemos. No momento como o Sirineu, poderemos pensar, por que logo eu? Mas depois descobriremos o presente que, sem
nosso mérito nos foi dado. Rezemos por todas as vítimas da violência, em particular por aquelas do atentado ocorrido nesta manhã na Indonésia, diante da Catedral de Makassar. Que Nossa Senhora nos ajude. Ela que nos precede sempre no caminho da fé. Vamos rezar agora o Ângelus com o Papa Francisco. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut vini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante Christi Filii Tui incarnatione coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Per lux perpetua luce a Deis. Requiescant in pace. Amen. Recebemos agora a bênção apostólica do Papa Francisco na conclusão dessa Santa Missa. Domino Hoviscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Se terminou, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Se despede do altar e, como disse nas suas palavras conclusivas, entramos na Semana Santa. E pela segunda vez estamos vivendo a Semana Santa num contexto de pandemia. No ano passado, como recordava o Papa Francisco, estávamos chocados por tudo aquilo que estava acontecendo. E esse ano nós estamos ainda mais provados, junto com a crise econômica que se tornou ainda mais grave. Recorda Francisco. Nesta situação histórica e social, o que Deus faz? Toma a cruz. Jesus toma a sua cruz. Assume o peso do mal que tal realidade implica. Mal físico, psicológico e, sobretudo, espiritual, porque o maligno se aproveita das crises para semear desconfiança, desespero e discórdia. Ele caminha conosco.
a conclusão dessa celebração eucarística que dá início então à Semana Santa. Nosso agradecimento a você que esteve através do rádio, da televisão, das nossas redes sociais. Uma saudação especial aos nossos amigos da Rede Vida, você que esteve conosco através da TV Aparecida, TV Evangelizar, você através da TV Pai Eterno e demais emissoras em todo o nosso imenso Brasil. Um bom domingo para você e uma boa Semana Santa. Estaremos transmitindo, você pode ver através da nossa homepage, todos os momentos em que estaremos transmitindo ao vivo as celebrações presididas pelo Santo Padre, diretamente do Vaticano. Um bom domingo a todos vocês e uma boa Semana Santa. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.